Boa noite, galerinha. Tudo bem? Bom, estamos aqui para fazer o segundo vídeo sobre Gota d'Água, uma tragédia brasileira de Chico Buarque e Paulo Pontes, dessa vez para falarmos aí dos personagens, do construto desses personagens e também vamos falar de algumas relações de intertextualidade que acontecem na obra, e fazer aí possíveis interpretações, certo? Bom, a peça ela é dividida, né? Eu até brinquei hoje na aula com a turma, né? Que nós temos ali um lado A e temos ali um lado B, né? Nós temos, trabalhando com a lógica, né, da tragédia brasileira, do capitalismo predatório brasileiro, nós temos, de um lado, uma elite que eu vou chamar aí de emergente, né? Até porque o Creonte e a sua filha, eles não fazem parte da elite que comanda o Brasil efetivamente, né? Eles, fazendo certas aproximações, eles são no máximo uma milícia, seria hoje o milicianos, né? E também fazendo aproximações, sobretudo com a década de 70, eles poderiam ser ali, no máximo também, uns bicheiros, né? Alguém com poder local sobre os condôminos, né? O Creonte é o... Então, nós temos uma espécie de dualidade, certo? Explorador, explorados, lado A, lado B, e no lado dessa elite, uma elite emergente que não é aceita pela elite original brasileira, nós temos o Creonte, que é o dono do condomínio, e a sua filha Alma, correto? Do outro lado, do lado dos explorados, subalternos, os que lutam pela sobrevivência, nós temos os condôminos, né? Nós temos os moradores do condomínio habitacional, né? E nós temos aí um personagem, que é o personagem do Jazão, que é um personagem intermediário, porque a gente vai entender na narrativa, né? O Jazão, ele larga Joana, que está lá do lado dos explorados, e troca Joana, depois de um casamento de 10 anos, que teve como fruto aí 2 filhos, ele larga Joana para se amancebar com a filha de Creonte, que está do outro lado, né? Do lado da exploração. Então, o Jazão é um personagem que não é aceito mais, né, pelos condôminos, né, e que naturalmente também não pertence ao lado, vai ser sempre uma peça não tão bem aceita pelo próprio Creonte, né, que não o queria como genro. Então, o personagem de Jazão é aquele personagem que está intermediário, né, que está fronteiriço, né, que não pertence a uma zona nem outra, ou que pertence a uma zona sempre de suspeição. Ele é sempre suspeito entre os seus ex-colegas e amigos populares, e suspeito também ao tentar aí entrar na sala de estar da elite emergente, e isso é espacializado, certo? Na obra com uma geografia evidente, né? Uma geografia que faz parte da própria história do Rio de Janeiro, né? A elite, até então, lá da década de 70 do Rio de Janeiro, vai morar, né, nos prédios verticais de Copacabana, certo? Então, Copacabana ali é onde vive o Creonte e sua filha, Alma. E os populares vivem no subúrbio da cidade, que é onde está o condomínio,
correto? Então, essa relação entre subúrbio e Zona Sul, né, e Copacabana, né, é uma marca da desigualdade espacial, dessa construção de desigualdade social, do próprio processo de evolução da cidade do Rio de Janeiro, correto? Lembrando mais uma vez que essa peça, essa obra, a obra fala justamente do Brasil, né? Uma tragédia brasileira, o subtítulo da obra. Então, essas divisões geográficas, né? Que tem como marca o poder, que tem como marca as relações de exploração do trabalho, elas vão estar nessa dimensão dual da obra, correto? E o personagem de Jazão ali seria um personagem fronteiriço, com dificuldade de aceitação por ambos os lados, certo? Então, os personagens da obra são, né? A gente tem o Creonte, a Alma, tá? Sua filha Alma. A gente tem Jazão. Nós temos aí como personagens, né? Creonte e Alma. Então, Creonte ali é o dono do condomínio. A Alma, sua filha. Jazão ali no meio, né? Que é quem abandona a família. Joana, que é a sua esposa de Jazão, certo? Joana e Jazão têm ali 2 filhos. Joana e Jazão têm uma relação de 10 anos. E há também uma diferença de idade, né? Joana é 14 anos mais velha que Jazão. Quando eles começam a se relacionar, ela tem 34, ele 20 anos, correto? Temos como outros personagens aí, personagens secundários da peça, Cacetão, que é um gigolô, né, que tem uma paixão platônica ali por Joana. Adoraria ter Joana como sua esposa, né, sua mulher, certo? Temos personagens, né, os nomes dos personagens dos condôminos, né, são bem interessantes, né, sempre ali com apelidos, né, até apelidos que geram um certo teor de bullying, né? É interessante, né? Nós temos o Chulé, que é um personagem que reclama sempre das prestações que tem que pagar lá pro Creonte, né? Pro dono do condomínio. Vai ter uma certa matemática ali, que eu vou chamar de matemática de pobre, né? Porque todos nós, né, que sobrevivemos ao capitalismo brasileiro, né? Pagamos contas, né? Os famosos carnês, né? Da Casa Bahia, da Renner, né? Fazendo essa brincadeira para ficar mais claro, né? Nós temos a Zaira, que é uma vizinha, o Galego, que é o dono da bodega, a vizinha, 2 vizinhas aí, Maria e Nenê, e o Boca Pequeno, que é o personagem fofoqueiro da obra, né? Tem sempre um fofoqueiro, né? E é um personagem masculino fofoqueiro, né? Que é interessante, né? Rompendo aí com o machismo de achar que só, né, que as mulheres são eminentemente fofoqueiras, né? Então tem essa coisa que é interessante da obra, né? Temos também o vizinho Amorim e vizinha Estela, certo? Egeu, que, digamos assim, é o personagem revolucionário, né? Que vai coordenar ali as revoltas contra o Creonte, né? Ele é o presidente da associação. E a Corina, que é a melhor amiga da Joana, certo? Corina, que vem ali de coro, né? A função na peça de Eurípides, lá, a peça grega, né? O coro ouvia e argumentava com Medeia, escutava seus lamentos e suplicava para que não matasse os filhos, correto? Então esse gráficozinho aí, bem interessante, né? Que facilita ali a apresentação dos personagens. Tem uma questão também muito interessante na obra, que é uma questão de gênero, né? Normalmente os personagens masculinos estão em ambientes não de trabalho, mas sim de lazer, né? Lazer de pobre é o boteco, né? Então eles estão sempre ali no botequim, certo? Os personagens masculinos. As personagens femininas,
elas aparecem sempre trabalhando, lavando roupa, passando. As mulheres estão sempre trabalhando nesse universo aí do Gota d'Água, né? Uma questão bem interessante, uma divisão de gênero, né? E uma divisão de locais também, né? As mulheres aparecem nas cozinhas, lavanderias, né? Lugares de trabalho, e os homens aparecem em botequins, botecos, sempre no lazer ou na concepção do creonte, né, na vadiagem, né, das classes trabalhadoras. Existe esse preconceito, né, da elite brasileira, mesmo que o creonte não seja uma elite, né, o crème brûlée da sociedade. Então, saindo um pouquinho dos personagens, nós temos como temática principal da obra temáticas, né? A traição de Jasão a Joana, o abandono, né, de Jasão a Joana, e como segunda temática principal da obra, a questão da vingança, a vingança de Joana, a vingança de Medeia, certo? Então a obra, os motores da obra são essas duas questões, a traição, o abandono e a vingança, correto? Outra questão importante são as questões de intertextualidade, que, claro, nós vamos trabalhar mais à frente, né, quando a gente entrar, se aprofundar na obra mesmo, nas passagens principais que nós faremos aqui. Nós vamos falar de intertextualidades menos evidentes, né? As intertextualidades mais evidentes são com a obra O Cortiço, né? Nós temos ali uma clara inspiração ambiental, né? O ambiente, a questão dos excluídos. Uma outra questão que também é importante, que é sobre o protagonista da obra, ou a protagonista da obra, né? Por vezes pode parecer Joana, por vezes pode parecer Jasão, né? Já que a obra grega tem como protagonista Medeia, mas não nos deixamos enganar, porque isso faz parte da intextualidade com o próprio Cortiço. A UERJ já perguntou em vestibulares passados qual era o protagonista da obra O Cortiço. E o protagonista da obra é o próprio Cortiço. Em Gota d'Água, uma tragédia brasileira, o protagonista da obra é o povo, é o Brasil, é esse Brasil subalterno, né? É o Brasil dominado. Então, não é Joana, não é Jasão, não é Creonte, não é Alma. O protagonista principal é a própria história da tragédia brasileira, né? Da exploração brasileira. Correto? Então, fiquem de olho aí nessa dica. Essa dica é importante para o protagonismo da obra é do povo brasileiro, né? O povo que precisa ser retomado como foco das obras de arte, de interesse artístico, né? Como a gente discutiu no vídeo anterior. Fica essa dica para vocês, tá? Outra questão importante é a intertextualidade com o Orfeu da Conceição. Nós temos Vinícius de Moraes escrevendo ali, na mesma época, o Orfeu da Conceição, que é uma obra também baseada na peça grega e que também fala do Brasil e desse Brasil subalterno, né? Que tem também como personagem central um sambista, né? Orfeu da Conceição, que virou desfile de escola de samba, com a Viradouro, em 1998. Foi um desfile fantástico, executado por Joãozinho 30. Então tem várias intertextualidades interessantes aí. Essas duas são as mais evidentes. Farei outros vídeos, né, fazendo outras intertextualidades aí da obra, tá? Então esse vídeo é para a gente discutir os personagens, para a gente discutir possíveis intertextualidades mais gerais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários, até porque o diálogo, né,
essa troca aí de possíveis interpretações sempre é muito interessante. Valeu, galerinha! Estamos aí.